A Shalom, a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja convosco, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre um alerta. Alerta para que você tire essas abominações da sua casa. Todas as imagens são idolatria e representações de seres satânicos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 e Êxodo capítulo 20, versículo 3 fala disso. Hoje nós vamos falar sobre as imagens. Que todas as imagens, sem exceção, são idolatria e representações de seres satânicos. Nós vamos ler alguns textos aqui nas Escrituras e os irmãos prestem atenção, porque hoje nós vamos alertar aos irmãos de alguma coisa que pode ser idolatria e que pode estar tendo em sua casa. Se tiver, tire o quanto antes. Tire da sua casa, jogue fora, bote fogo nessas abominações. Não deixe essas abominações na sua casa e nem na sua vida. Vamos ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, que diz: Não colocarás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado junto com ela. De todo a detestarás e a abominarás, pois é amaldiçoada. Para que não haja abominação na sua casa, para que não haja maldição na sua casa, onde o nosso Pai Altíssimo habita. Tanto a casa física quanto a casa espiritual, ela deve estar limpa. Você, eu, nós, você deve arrancar todos os ídolos que há nessa terra. Todos os ídolos e imagens que existem nessa terra tem que arrancar. Eu quero estar falando de alguns ídolos que existem nos tempos atuais, as idolatrias modernas dos tempos atuais, que são, primeiro, roupas estampadas, aquelas roupas com estampas que trazem imagens de homens ou de animais, ou de imagens de florzinhas, borboletinhas, de imagens de esculturas e também simbolismos, aquelas roupas indianas, aquelas roupas parecendo pele de onça, de zebra. Isto, irmãos, é idolatria, são imagens. Tem que arrancar, as nossas roupas têm que ser lisas, completamente lisas, sem imagens nenhuma, sem estampa nenhuma, sem dizer nenhum. Muitas das vezes tem símbolos que são subliminares. Para nós não significa nada, mas por trás tem mensagens ocultas invocando espíritos contrários. Então é preciso tirar, é preciso parar de usar, arrancar essas roupas de estampas, de imagens, de animaizinhos, de florzinhas e etc. Segundo, bichinhos de pelúcia também trazem maldição, que são portais para demônios se esconderem. Ursinhos de pelúcia, sapos de pelúcia, cachorros, gatos, cavalinhos e qualquer tipo de animais de pelúcia que existe na face da terra é idolatria e abominação, sim. Ou até mesmo de gesso, de palha, de madeira. É idolatria, sim. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4 diz: Não farás nenhuma imagem de gesso, palha, madeira, pelúcia, etc. Ou semelhanças, fotos, pinturas, desenhos do que há
em cima no chamaim, ou embaixo na terra ou nas águas. Ou seja, do sol, da lua, das estrelas aqui embaixo, de homens, mulheres, crianças, animais e vegetais, e nem embaixo nas águas, de peixes, seres aquáticos. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 ao 20 diz: para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida de gesso, pedra, palha, madeira, pelúcia, ou semelhança de homem ou de mulher. Fotografias de pessoas vivas ou mortas, mulheres, crianças, ou de algum animal que há na terra, ou de algum animal que voa, ou de algum animal que rasteja, ou de algum peixe que há nas águas, ou de outro ser aquático, ou do sol, ou da lua, das estrelas, ou qualquer astro do chamaim do firmamento. Irmão e irmã, se você tem ou faz qualquer tipo de imagem de algo que há em cima no chamaim, nas alturas, do nosso Pai Altíssimo, ou do Machia e Yahushua, ou de anjos, ou dos astros, sol, lua, estrelas, ou imagem do que há em cima na terra, de qualquer animal que exista na terra, ou de qualquer animal que voa, ou imagens ou semelhanças de homens, mulheres, crianças, que são fotografias suas ou fotografias de outras pessoas, sejam elas vivas ou mortas. Isto é idolatria e abominação. Selfies, fotos nos perfis de WhatsApp, guardar imagens de pessoas, né? Fotografias no celular, ou em porta-retratos, ou em quadro nas paredes, ou em álbuns, para guardar de recordação. Porque nós, irmãos, nós não devemos guardar nada como lembranças do passado. Porque nós não devemos idolatrar imagens de pessoas, guardar lembranças do passado, porque nós temos que estar vivendo para o nosso Pai Altíssimo no presente. Nós não podemos ficar lembrando do passado, das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, ficou. Nós temos que ser libertos do passado, da escravidão, da servidão, e não ficar presos no passado, em lembranças do passado. Nós temos que se desapegar das coisas do passado. O nosso Pai Altíssimo, Ele não quer que nós vivamos de lembranças do passado. Ele quer que nós olhamos para frente e prossigamos. O que passou, passou. O passado ficou para trás. Ficar olhando fotografias de pessoas que já morreram, pai ou qualquer familiar, ele não se agrada disso. O que passou, passou. Quem morreu, morreu. Nós temos que viver do presente e pensando no futuro. O passado, você ficar só guardando lembranças do passado, o inimigo vai trabalhar e vai começar a te trazer depressão, tristezas, angústias, melancolia, porque ele está usando aquelas imagens do passado para fazer você sentir saudade, lembrança e colocar melancolia, tristeza, angústia, depressão na sua vida. Aquele povo ali de Yahushuru, quando eles estavam no deserto, eles ficavam se lembrando lá das coisas do passado lá no Egito, e isso desagradou o nosso Pai Altíssimo, porque ele queria que aquele povo vivesse do presente e pensando no futuro. Então nós temos que se desapegar das lembranças do passado, das imagens, fotografias. Nós temos que se desapegar das idolatrias deste mundo,
que o Altíssimo abomina, e os idólatras não herdarão o reino do Pai. E as fotografias, imagens de pessoas vivas ou mortas, é idolatria e abominação. Você pensa que não, mas muitos no sistema religioso estão na idolatria. Porque os pastores, padres, não pregam contra a idolatria, não pregam contra as vaidades, não pregam contra os adornos satânicos, que são as joias, bijuterias e pinturas. Não pregam contra as pinturas diabólicas do corpo e ainda permitem que seus membros cometam a idolatria, fazendo abominações de todo tipo de imagens. Terceiro, são as imagens de gesso, de pessoas, né? Animais de gesso, aquelas mulheres de gesso que ficam penduradas nas varandas, enfeites de gesso, madeira, palha, pedra, isso tudo é idolatria. Arranque esses ídolos e joga fora. Isso são esculturas, imagens esculpidas, estátuas, estatuetas, aquelas mesmo que sejam de santos do catolicismo ou que não sejam de santos do catolicismo, é tudo idolatria do mesmo jeito. Visitar aquelas estátuas que tem nessas cidades por aí é idolatria. Arranque esses ídolos da sua casa e jogue fora. Quarto, outro tipo de objeto que traz maldição para sua casa é aquela teia dos sonhos, um amuleto místico, simbolismos indígenas de origem pagã que vem dos antepassados. Falam que vai trazer sorte, mas vai trazer maldição, porque é idolatria, abominação e paganismo. Então, todo tipo de amuletismos é idolatria. Aqueles mensageiros dos ventos que fica balançando, batendo assim, quando o vento passa, aquilo é paganismo, idolatria, está trazendo maldição para sua vida, para sua casa. Todo tipo de amuletismos, correntinhas, pulseirinhas cruzinhas, adoração de cruzes, veneração de cruzes, ter cruz dentro de casa ou carregar, ter cruz em qualquer parte, bandeiras de qualquer país ou de qualquer nação é idolatria. Todo tipo de amuletismos, cajadinhos que dá nas igrejas evangélicas, sal grosso, cajadinho, não sei o que, qualquer coisa do catolicismo romano, correntinha religiosa, fitinha religiosa, todo tipo de amuletismo, símbolos judaicos, menorá, aquelas arquinhas da aliança, qualquer tipo de amuletismo que você usa como proteção religiosa é idolatria, porque você está deixando de confiar no nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, que você não vê, para depositar sua confiança num objeto de pedra, de madeira, de pano, que não pode fazer nada por você. Então é idolatria. É idolatria. Entendeu? Quinto, pulseiras de campanhas que muitos colocam nas igrejas evangélicas, amuletos, objetos ungidos. Tem muito em igrejas de prosperidade isso. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, diz para nós fugirmos da idolatria. A emuná, a confiança, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Sexto, outra coisa que é idolatria é a televisão. Tudo que passa na televisão é abominação aos olhos do nosso Pai Altíssimo. Ali na televisão só tem mentiras, novelas diabólicas, satânicas,
cheias de adultério, maldade, prostituição, falcatruas. Os programas são todos mundanos. Ali traz coisas que não agradam ao nosso Pai Altíssimo. Mulheres dançando nuas e seminuas. Lá no livro de Terrelim, que o povo chama de Salmos, capítulo 101, do versículo 2 ao 3, diz: Portar-me-ei com diligência em minha casa, não porei coisa má diante dos meus olhos. Deuteronômio capítulo 7, versículos 26 diz: Não porás coisa abominável em tua casa, para que não sejas junto com ela amaldiçoado, e de todo a detestarás, e abominarás, pois é amaldiçoada. Então você põe uma televisão dentro da sua casa, ela é uma maldição e ela te torna amaldiçoado também. Primeiro Yahu-Hanan, que o povo chama de João, capítulo 2, versículos 15 e 17, fala sobre a concupiscência dos olhos. Fala das abominações que os nossos olhos veem, das abominações que estão diante dos nossos olhos e entram na nossa mente e fazem as pessoas ficarem perturbadas de tanta imoralidade, de tantos pecados que Satanás coloca diante dos nossos olhos. O pecado começa no olhar. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. A televisão, ela passa contaminações de violências através daqueles telejornais, pelos filmes de terror, os filmes mentirosos, as novelas mentirosas cheias de adultério e maldade, que só tem adultério, mentiras, maldades, traição, homossexualismo, nudismo, seminudismo. A televisão, ela só passa imoralidade e abominação. É uma forma de cultuar, você se prostrar diante dela, prestar culto a Baal. Arranque isso da sua casa. Tire a televisão da sua casa para que você não seja amaldiçoado junto com ela. Sexto, coisa de idolatria, é o futebol. É uma idolatria satânica, diabólica. O futebol nasceu de maçons ingleses. Futebol é um ídolo. Os times de futebol são ídolos. Você repara que nos jogos há muita rivalidade, briga, as pessoas brigam para defender o seu time. Isso é um ídolo, é idolatria. Nos jogos tem muita rivalidade, brigas, confusões e até mortes, que são sacrifícios humanos que os demônios que estão por trás pedem. As escrituras dizem que não podem haver competições entre nós. O desejo de vencer e derrotar o outro é maligno. As escrituras dizem que nós temos que nos considerar inferiores aos outros, considerar o nosso próximo superior a nós. Então esse desejo de competição, de ganhar, vencer e derrotar o outro é maligno e satânico. Não pode haver entre nós futebol, e não só o futebol, todos os outros jogos de vôlei, basquete, é tudo satânico, maligno. Sétimo, desenhos animados que trazem mensagens satânicas. Todos os desenhos animados. É por isso que as crianças crescem revoltadas, elas crescem deprimidas, elas crescem rebeldes, porque elas estão influenciadas por espíritos malignos que estão por trás daqueles desenhos animados que elas estão assistindo. Oitavo, bonecas e bonecos. Se tem, é preciso tirar o quanto antes, porque é uma idolatria. É uma imagem de homem,
de mulher, uma imagem de criança. São imagens feitas e criadas por homens. A origem da boneca veio do Egito, há mais de 5.000 anos atrás. Eram estatuetas de crianças que eram usadas para paganismo e idolatria. Então, tire essas abominações da sua casa, arranque, jogue fora e queima. Essas bonecas de Barbie, muitos já viram elas se mexendo sozinhas. Muitos já viram bonecos se mexendo sozinhos, trazem maldições para a casa das pessoas. Então tire bonecas e qualquer boneco da sua casa. Muitas das pessoas que nós vamos nas casas deles anunciar as boas novas, a gente fala para o povo arrancar essas coisas, porque isso atrai demônios, traz depressão, doenças, enfermidades, desemprego, traz tudo que não presta. Nas escrituras fala em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, você colocar uma coisa abominável dentro da tua casa, ela é amaldiçoada e vai amaldiçoar você também e a sua casa também. Nono, camisas de times de futebol. Isto é idolatria também. Pega isso e queima, porque há demônios escondidos nelas. Cada time de futebol tem um ídolo satânico que eles chamam de padroeiro, uma entidade que é idolatrada. Não se contamine com isso. Pegue todas as camisas de times de futebol que tem na sua casa e bota fogo, queima. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 diz: as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam. Não se tornem associados aos demônios. 10º, feriados que enaltecem a homens ou a pátrias. Proclamação da República, Tiradentes, isso é idolatria também. 12 de outubro é idolatria. Dia de uma santa romana e das crianças. Se compra doces, brinquedos para crianças, já os induzindo à idolatria. Ensinando às crianças o caminho que elas devem andar, o caminho do nosso Pai Altíssimo, elas vão entender. Então não coloque essas abominações em suas casas, bandeiras de países, de nações, tudo é idolatria, arranca tudo isso da sua casa e joga fora, queima. Todos os feriados que enalteçam a pátria, que enalteçam a homens, Tiradentes, Dia dos Pais, Dia das Mães, isso é tudo idolatria. Só tem duas finalidades: jogar o povo na idolatria e o comércio lucrar. É só essas as finalidades. 11º, bebidas energéticas. O nome já fala, né? Monster significa monstro. Juízo, Red Bull, que significa touro vermelho. É só coisas ruins, diabólicas, satânicas, sacrificadas aos ídolos, a demônios. Essas bebidas energéticas. Coca-Cola é o maior veneno do mundo. Traz o vício, diabetes, osteoporose, invade teu corpo e traz muito males e ainda te vicia. 12º, festas de aniversários. São de origem pagã e idólatra. Os gregos e romanos é que celebravam aniversários fazendo bolos redondos de mel em honra à deusa Ártemis. E a fumaça das velas subindo, eles acreditavam que eram os pedidos subindo aos deuses. Então, festa de aniversário é magia e idolatria. Olha, escuridão e velas acesas e as pessoas batendo palmas para um ser humano aniversariante. As pessoas cantando e batendo palmas, de todas de frente para uma pessoa que é um aniversariante, cantando e batendo palmas. Isso é idolatria, é magia, tudo apagado, velas acesas, tudo magia e idolatria. Festas de aniversários.
13º, Natal é a festa pagã e idólatra do Deus Sol Invictus do Império Romano. Papai Noel é São Nicolau ou Santo Claus, um bruxo pagão. A árvore de Natal era Nimrod, um deus babilônico pagão, que se apresentava também por Tamuz. Então isso é idolatria. Natal, 25 de dezembro, guirlanda, Noel, pisca-pisca, árvore de Natal, tudo isso é idolatria. Arranca essa árvore de Natal, arranca esse pisca-pisca, arranca essas guirlandas da sua porta, jogue fora. Isto é idolatria, é paganismo, isto é maldição. Está trazendo maldição para sua casa e para sua vida, para sua família também. 14º, Ano Novo. É a festa pagã do deus romano pagão Jano, que tinha duas faces, uma velha e outra nova. Ano Velho e Ano Novo, Jano Velho e Jano Novo. 1º de janeiro, não tem ano nenhum virando nessa data. No calendário hebraico que foi instituído por nosso Pai Altíssimo, o ano começa no mês de Nisan ou Abib, que no nosso calendário é mais ou menos março ou abril. Então, ano novo de 31 de dezembro para 1º de janeiro, o povo está comemorando a festa do deus romano Jano, que era um deus pagão. 15º, Páscoa, a festa pagã da deusa da primavera, Ostara, cuja imagem era uma mulher segurando um ovo com um coelho aos seus pés. Por isso, o ovo de chocolate e o coelho, que é um animal considerado imundo pelas escrituras, um símbolo de pornografia. Então, essa Páscoa cristã, com coelhinho de Páscoa, ovo de chocolate, tudo é idolatria, isso é paganismo. Saia fora disso, está trazendo maldição para a tua vida. 16º, símbolos judaicos, menorá, candelabro, arca da aliança, estrela de Davi. Isso é idolatria, isso é muletismo. Nós não podemos ter isto. A nossa confiança, a nossa emuná está no nosso Pai Altíssimo, que criou o firmamento, a terra e as fontes das águas. E ponto final. 17º, amuletismos. Já fui falado, vou falar de novo, aqueles mensageiros dos ventos, pulseiras, etc. Todo tipo de amuletismo é idolatria e paganismo. O sistema religioso não prega, não ensina que é pecado a televisão, o futebol, as bonecas, os bonecos, os bichinhos de pelúcia, as festas de aniversário, o Natal, o Ano Novo, a Páscoa, as roupas estampadas e etc. Sal grosso que dão nas igrejas, amuletismos, cajadinhos, chaveirinhos, etc. O sistema religioso não prega, não ensina que isto é pecado, que isto é idolatria e está trazendo maldição para a vida das pessoas. Abandone as idolatrias. Guarde os mandamentos do Altíssimo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: Quanto aos covardes que têm medo de pregar a verdade. Quem são os covardes? Aqueles que têm medo de pregar a verdade. Aos incrédulos, que são aqueles que não acreditam em nada. Aos abomináveis, que são aqueles que praticam abominação. Aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte ou morte infinita e definitiva. Tire essas idolatrias, arranque, jogue fora, queima isso tudo. Faça um concerto com o nosso Pai Altíssimo.
Adore apenas o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Rocheia, que o povo chama de Oséias, capítulo 2, versículo 17, diz que o nosso Pai Altíssimo tirará da boca dos seus escolhidos os nomes dos Baalins, dos Nefilins, dos ídolos pagãos, e revelará seu verdadeiro nome, Yahu, e o nome do seu filho, Yahushua. Quais são os nomes dos Baalins, dos ídolos que ele vai tirar da nossa boca? Deus, que vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Senhor, que vem de Baal, em hebraico era Baal. Em grego, Kyrios, em latim, Senhor, em português, Senhor. Eterno, que vem de Éter, que era um deus grego. Adonai, que vem de Adonis, que era um deus grego. Hashem, que é a junção de dois deuses. Ra, deus sol egípcio. Shem, Shemiramis, deusa babilônica. El, Elohim, El Shaddai, Eloá. Vem tudo de El, deus cananeu. Pai de Baal e marido de Azerá. Jeová, Javé, etc. Chame o nosso Pai, que criou todas as coisas, de Pai nosso que está nas alturas. Pai Altíssimo, Pai Supremo, Pai que tudo criou, Pai que criou todas as coisas. Qual outro nome de ídolo que ele quer tirar da nossa boca? Jesus vem do grego Iesus, soa parecido com rei Zeus, que significa salve Zeus. Zeus era o maior ídolo da mitologia grega. E vem também do latim Iesus. Esus era o deus celta. Cristo vem do grego Crestos, significa ungido pelas cristas solares, ungido pelo deus Sol, é grego. Então, Emanuel vem de El, deus cananeu, marido de Azerá e pai de Baal. O filho do Altíssimo, o nome, a pronúncia mais próxima do original é Yahushua Hamashia, que significa Yahu salva. Hamashia, o Mashia, o ungido de Yah. Ou você pode falar também mestre, Rabi, o filho do Altíssimo. Qual outro nome que ele quer tirar da nossa boca? Santo, vem de Sanco, que era o deus da fidelidade na Roma antiga. Então, em vez dessa palavra, diga puro, limpo, separado. Em vez de santificação, diga purificação. Em vez de santidade, diga pureza. Em vez de Espírito Santo, diga Espírito puro do Pai, Espírito puro do Altíssimo, ou o nome original em hebraico, Ruach HaKodesh. Qual outro nome que ele quer tirar de ídolo, que ele quer tirar da nossa boca? Paz, vem de Pax, deusa romana, que eles clamavam a ela para ter alívio das guerras. Então, em vez disso, diga Shalaim, que é o nome original em hebraico, ou tranquilidade. Outro nome que ele quer tirar da nossa boca, Amém, Aminal, que vem de Amon-Ra, que era o deus egípcio. Então, em vez disso, diga assim seja. Qual outro nome que ele quer tirar? Glória, que era a deusa da glória e do triunfo na mitologia grega. Então, em vez desse nome, vamos dizer louvor, adoração, resplendor ou exaltação. Qual outro nome que ele quer tirar da nossa boca? Graça. Graça, eram as três deusas da graça na mitologia grega, as filhas de Zeus. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer bondade, favor, benevolência. Qual outro nome que ele quer tirar da nossa boca? Vitória. Vitória é nome de deusa, era de uma deusa pagã, era Nike para os gregos e Victória para os romanos. Então, em vez desse nome, nós vamos dizer conquista, sucesso, êxito. Qual outro nome que ele quer tirar? Fé, fidelidade, vem de Fides, que era uma deusa romana. Então, em vez disso, nós vamos dizer o nome correto em hebraico, emuná, ou confiança. Oração também é pagão, é nome de ídolo, vem de Horus, que era o deus egípcio. Você já ouviu falar lá daquele olho de Horus, que só tinha um olho? É esse daí, deus egípcio. Então, em vez dessa palavra, em vez de oração, nós vamos dizer clamor, súplica. Em vez de falar vamos orar, nós vamos dizer vamos clamar, vamos suplicar.
Em vez de falar oremos, nós vamos falar clamemos. Outro nome também. É, e muitos outros por aí, em vez de céu. Céu soa parecido com Seol, que em hebraico era cova, sepultura, lugar dos mortos, cemitério. Céu também vem de Ceos, que era o titã da mitologia grega. Então, em vez dessa palavra, nós vamos dizer Chamaim, altura, o firmamento. Em vez de Pai Nosso que está no céu, nós vamos dizer Pai Nosso que está nas alturas. Outro nome também que ele quer tirar da nossa boca, celeste, celestial, vem de celestas, deusa grega. Então, em vez de Pai Celestial, Pai Celeste, nós vamos dizer Pai Altíssimo, Pai Supremo. E assim por diante. No decorrer das nossas transmissões, nós vamos alertando os irmãos. Mas o importante, irmãos, vamos fugir da idolatria. Abandone os ídolos, abandone os nomes dos ídolos. Tire da vossa boca os nomes dos ídolos. Tire da vossa casa todo tipo de imagem, todo tipo de fotografia, de roupa estampada. Adore apenas ao nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Que o nosso Pai que criou todas as coisas vos dê a benção. E que assim seja, e que assim seja.